Cineclube Jesse Valadão apresenta Retrilhando a Leopoldina, um documentário sobre a linha transversal Cachoeiro Espera Feliz, ramal sul do Espírito Santo. Apoio: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Rede Ferroviária Federal, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Patrocínio: Drogaria Cachoeiro. Para resgatar, propagar e preservar a memória, essas imagens que se seguem têm o objetivo maior de devolver a cor desses trilhos, que há muito vem sendo apagada por interesses menores. Havia um comentário na época aqui no nosso meio que o trem de Carangola ele ia prosseguir até Marataízes. Foi exatamente nessa época que fecharam a linha de Castelo. Não teve mais trem de Castelo, a linha de Carangola. Ali houve um desinteresse para provar que justificava fechar. Eles dificultavam todo o meio com o horário desencontrado dos interesses do público. O público continuou, tanto saindo quanto chegando. Isso não foi suficiente. Aí diminuíram o percurso do trem, o trecho do trem que ia até Carangola, passou a ir só até Espera Feliz. Isso não foi suficiente também, porque o passageiro continua dando preferência e a parte também interessada no transporte de mercadoria, requisitando vagões, continuando tudo como antes. Tiraram os trens domingo, não circula trem domingo, que era o dia que dava muito movimento e que era muito bonito os movimentos nas estações, nas passagens de trem, que era domingo. Passaram a botar locomotiva a vapor, para isso dificultar no percurso, nada de melhoria de linha, as linhas continuavam aqui descarrilando. Aí tiraram as mangueiras das caixas d'água, que elas abasteciam 6 vezes para elas. Tiraram essa mangueira. Aí deram uma mangueira ao maquinista e essa operação era demorada nesse movimento. Põe tira, essa constante. Eles estragaram a mangueira, não quiseram dar mais mangueira, mas o maquinista percebeu isso. Eles falaram: nós sabemos disso, mas não vamos deixar mesmo. Pegou uma capa shampoo que ele tinha, pegava a capa, enrolava na mangueira, abraçava a mangueira nos braços e as pernas, e um puxava a válvula e a água saía. Parte da água entrava para o tender da máquina e outra parte desperdiçava, isso atrasava. Mas o maquinista ia, fazia tudo. Não vamos atrasar, eles querem ver atraso para justificar. Quando não teve jeito mais com isso, meu amigo, aí voltaram com a máquina, viu, não depende de nada disso. Pouco tempo a diesel foi, aí
simplesmente encerraram. Encerraram, fecharam a linha, deixando, me parece que lá em Espera Feliz, 28 vagões para vir para cá. E esses vagões tiveram que passar por Porciúncula, Murundu e Via Cachoeira. Ver o percurso que esse vagão fez inútil, mas tudo estava dentro de um plano traçado por eles. E que pensaram eles, que só eles que entendiam disso. Todos nós entendemos, só que nós éramos fracos, nós não tínhamos vez, não tínhamos palavra, não tínhamos voz. Foi esse o crime cometido com essa linha de Espera Feliz, para eles não achando jeito para justificar, não viaja ninguém, não vai. Não, senhor, o movimento de passageiro era o mesmo e o povo reclamou. A Estrada de Ferro de Cachoeiro, ou Caravelas, de propriedade da Companhia de Navegação e Estrada de Ferro Espírito Santo e Caravelas, implantada nesta cidade, foi a primeira ferrovia do estado do Espírito Santo. Inaugurada em 16 de setembro de 1887, tinha sua estação inicial, onde hoje está o Palácio Bernardino Monteiro, atual sede da Prefeitura Municipal. O fundador e proprietário era o Visconde de Matozinhos. Esta ferrovia fazia ligação de Cachoeiro com Pombal, depois chamada de Rive, tendo um ramal para Castelo, que foi inaugurado a 17 de setembro do mesmo ano. Por seus trilhos, além de passageiros, era escoada toda a produção das riquezas da região, transportadas até as estações por tropas de animais. De Cachoeiro, eram levadas pelo rio em barcaças, até o porto em Barra de Itapemirim. Em 25 de julho de 1903, é inaugurada a estação Moniz Freire da Leopoldina Railway, em Cachoeiro de Itapemirim. As duas empresas eram independentes, sendo uma brasileira de propriedade do Visconde de Matozinhos e a outra pertencente a investidores ingleses. A interligação das duas ferrovias ocorreu em 1905 e a aquisição da primeira pelos ingleses em 1908. Nossa viagem ao passado é nostálgica e crítica, pois além de acabarem com o transporte ferroviário, taxando-o de obsoleto e antieconômico, não houve a preocupação em preservar a memória de tão gloriosa época, onde o esforço de milhares de homens abnegados transformou-se em cinzas. O ponto inicial deste ramal passou a ser a estação da Leopoldina, seguindo pela rua Bernardo Horta, no bairro Guandu. Seguia, então, pela margem direita do rio Itapemirim, cruzando os atuais bairros Teixeira Leite e Eupídio Volpini, o antigo Valão. Logo após afastar-se da margem do rio, cruzava um pequeno córrego e iniciava uma subida que muito antes deu nome ao local e à estação seguinte, Morro Grande. Construída à época da Leopoldina, em 1936, a pedido dos moradores locais, quando já era utilizada a madeira e não trilhos para a sustentação da cobertura da plataforma. Ao lado, havia uma serraria, servida por um desvio na ferrovia, onde também eram reformados carros de passageiros. Esta era a última estação com trilhos e operacional em todo este ramal, estando hoje desativada. Seguindo a 4 quilômetros de Morro Grande, encontra-se os terminais de carregamento de calcário e blocos de granito. O calcário vai para a CST, em Vitória, para o processo de fabricação do aço.
O terminal multimodal recebe ainda blocos de granito originados do norte do estado e a ferrovia leva até o Porto de Vitória os blocos do sul para exportação. Aqui, vêem-se as pontas dos trilhos do pequeno trecho ainda existente da primeira ferrovia do Espírito Santo. Chamada inicialmente de Duas Barras, posteriormente Matozinhos, em homenagem ao Visconde, proprietário fundador da ferrovia, e finalmente o nome atual, Coutinho, em homenagem ao então presidente do estado, Henrique Coutinho. É a mais antiga estação existente no Espírito Santo, completando 120 anos neste ano de 2007. A água que abastecia as locomotivas era bombeada do rio para a caixa d'água através de uma bomba a vapor, que ficava ao lado, hoje transformada em residência. A Casa de Turma, apesar de modificada posteriormente, também é da época da Caravelas. Entrei aqui em 1962, quando eu entrei na rede. Mas eu trabalhei na companhia empreiteira, empedrando essa linha até em Rive. Fechamos essa linha em 68 e em 71 nós começamos a arrancar ela. Desta estação, partia o ramal para Castelo, com 21 quilômetros de extensão. Logo no início deste ramal, havia uma majestosa ponte metálica em treliça, com 2 vãos, sobre o rio Itapemirim. Foi cortada em pedaços e vendida para Ferro Velho alguns anos após o fechamento deste ramal. Da Parada Sapecado, partia um ramal particular que servia uma fábrica de laticínios e a usina São Miguel, que produzia açúcar e álcool. Alguns trechos do leito deste ramal ainda são visíveis e da outrora imponente usina restam apenas ruínas e poucos vestígios da época, já que a maioria das casas dos trabalhadores foi demolida. Conduru, antiga parada Chave de Pedreiras. Essa estação foi reconstruída pela Prefeitura de Cachoeiro, após ser vendida pela rede e quase toda demolida pelo comprador. Aracuí, antiga parada Santo André. Havia uma serraria servida por um ramal da ferrovia. A estação de Castelo foi construída junto à margem direita do rio Castelo. Um pedido para prosseguir serra acima foi negado em 1895. Mesmo antes do fim, foi cogitado recuar a estação cerca de 1 quilômetro por estar atrapalhando a cidade. Os trens deste ramal sempre partiam ou chegavam de Coutinho, onde faziam conexão com os trens de Espera Feliz. São João da Mata. Nesta parada havia uma serraria, servida por um desvio que recebia toras e exportava madeira serrada. A passagem do mineroduto da Samarco na década de 70, pelo leito da ferrovia erradicada apenas 4 anos antes, destruiu praticamente todas as evidências aqui existentes. Esta casa de turma foi demolida pela população local para aproveitamento do material. Ponte em estrutura metálica, estrado inferior, com cabeceiras em alvenaria de pedra, danificadas com a construção da segunda etapa do mineroduto da Samarco. Estação Pacotuba, antigo bananal, foi demolida na década de 80. Nada restou desta outrora bonita estação, de onde partia um desvio para a Fazenda Bananal. Parada da ferrovia.
Existia uma serraria nas proximidades. O trem parava apenas quando havia passageiros para embarcar ou desembarcar. O senhor pegava o trem, o que o senhor lembra? Como é que era a viagem do trem? Conta alguma coisa sobre o trem da época. Não, aqui o trem era muito bom aqui, ué. O senhor tinha quantos anos nessa época, quando o trem acabou, o senhor lembra? Mais ou menos? Nossa, sabe que eu não tenho certeza, não. Parada em estilo único, com plataforma parcialmente coberta e proteção para os passageiros, diferindo muito da original. Próximo a esta parada, um desvio levava até uma pedreira onde era produzida brita para o lastreamento do leito da ferrovia que estava sendo reformado quando foi erradicado este ramal. Ponte em estrutura metálica, estrado inferior com cabeceiras em alvenaria de pedra. Esta não é a estação original da época da Caravelas, que ficava 229 metros adiante, próximo à Vala do Souza, de onde veio o nome original. Posteriormente, este foi mudado para Sabino Pessoa e, finalmente, Jerônimo Monteiro. Recentemente, o prédio recebeu um acréscimo no mesmo estilo da construção original, mas a fachada foi muito modificada. Esta casa de turma teve seu telhado original substituído e atualmente está em processo de demolição para o aproveitamento do material. Junto a ela, havia uma ponte em estrutura metálica, estrado inferior, com cabeceiras em alvenaria de pedra. Ponto final da Estrada de Ferro Cachoeiro ou Caravelas, tendo como primeiro nome Estação de Pombal. Posteriormente mudado para Rive, em homenagem a Charles Rive, engenheiro inglês que trabalhou na construção da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo e foi assassinado próximo a Iririti-Mirim em 1897, quando foi assaltado por bandoleiros. Tinha 30 anos então. Em frente à estação havia armazéns de depósito e compra de café, de onde eram embarcados nos comboios ferroviários. Em 1908, esta ferrovia foi comprada pela Leopoldina Railway. No ano seguinte, procederam-se os estudos para estender o traçado a partir de Rive, passando por Alegre e Guaçuí, até Espera Feliz, onde este ramal interligava-se com a linha de Manhuaçu. Seguindo para Alegre, viaduto da rodovia ES 482, construído quando a ferrovia ainda operava, sob o qual atualmente passa o mineroduto. A partir deste pontilhão, ainda existe um pequeno trecho intacto do leito visível da rodovia. Eu fui nascido e criado aqui. Aí minha casa era ali do outro lado. Descarrilou ali em cima, na curva ali em cima. Eu tinha o quê? Uns 10 anos. Aí eu fiquei todo alegre, porque eu falei assim, aquele pessoal vai ficar de lá, vai ficar no trem lá, vai demorar a sair e eu vou ganhar dinheiro. Aí cheguei em casa e falei pra minha mãe para fazer café para eu vender. A minha mãe fez um café, eu fui lá vender, vendi tudinho, cheguei correndo, falei para ela, faz mais café que o pessoal comprou e quer mais, não sei o que, faz uma broa, não sei o que, não sei o que. Parece que foi até um castigo. Quando eu cheguei lá a segunda vez com a chaleira de café na mão, tropecei no arame, não sei como, caí de joelho no chão, arrebentei o joelho todinho e o fundo da chaleira ficou no chão. O primeiro túnel deste ramal em curva, revestido em pedra e concreto armado nas extremidades e escavado em rocha no centro. A valeta de escoamento de água ainda está em funcionamento. Neste trecho do Rio Alegre, foi construída a usina hidrelétrica para aproveitamento do potencial da cachoeira. Ponte em estrutura metálica, estrado inferior com cabeceiras em alvenaria de pedra. Estação de segunda classe, inaugurada em 21 de junho de 1912, onde hoje funciona o Instituto Histórico e Geográfico de Alegre. Entra aqui a força,
faca no peito, que eu não queria vir, em 1942. Acontece que quando eu cheguei aqui, daí a 14 dias, de onde eu vi Porciúncula, fizeram um abaixo-assinado por 350 assinaturas da Leopoldina, exigindo a minha volta para Porciúncula. Aí o agente daqui me chamou e disse: Medel, sou velho há muito tempo, vou te dar meu conselho. Se fosse você, não ia não. Não ia porque você vai pôr uma pedra na sua carreira. Bom, quando eu mudei para cá, eu tinha 7 anos. Lá era o virador, porque a linha do virador passava na frente da minha casa. A linha que vinha de Carangola passava aqui na frente, para ir na estação. Logo na frente tinha a caixa d'água. Aí chegava o carro de galinheiro e a gente ia pegar os ovos que as galinhas iam botando. Eles juntavam 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias, nós juntávamos e levava para vender. Deixando Alegre, a ferrovia cruzava logo adiante o rio. Atravessava mais à frente um túnel em pedra e concreto armado, atualmente utilizado, tal qual o antigo leito, como estrada vicinal. Os 3 túneis deste ramal foram tombados por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico de Alegre, que realiza caminhadas periódicas pelo antigo leito da ferrovia. Aqui havia uma casa de turma que foi demolida em maio de 1959. Ao lado, um pontilhão com 5 metros de vão. A partir deste ponto, a estrada deixa o leito. Ainda hoje, existem cercas construídas à época da ferrovia e outros vestígios, como este trilho de cremalheira, servindo como esteio de porteira. A linha era obrigada a contornar muitos morros para evitar túneis. Também resistiram ao tempo drenos e até o lastro em brita, como neste trecho. Drenos em chapas de aço corrugadas estão em excelente estado de conservação após 3 décadas de abandono. Poucas obras ostentam a data de construção como estas. Para vencer um desnível de 387 metros entre Alegre e Celina, a ferrovia precisava fazer muitas voltas, sendo possível visualizar a cidade de Alegre ao longe e de mais de um ponto. Algumas referências para quem viajava ou trabalhava na ferrovia ainda existem, como este muro para contenção de enxurrada. E estas casas, no início de mais uma curva em ferradura, onde fica esta cachoeira. A casa de 1933 ainda resiste ao tempo. As marcas deixadas no chão pelo pisotear do gado dão a impressão de dormentes recém-retirados. Ao final da curva, é possível ter uma visão abrangente da volta necessária para vencer a diferença de nível. Neste trecho, o leito foi escavado em rocha, passando dezenas de metros acima do rio, ganhando cada vez mais altitude. Deste ponto, é possível ver o leito do outro lado do vale e o túnel. Várias árvores dominando onde era o leito. Dá para ver ali o empedramento original da linha. A base desta caixa d'água foi parcialmente construída sobre a rocha, bem ao lado do córrego, que a abastecia por gravidade. Esta obra de arte está intacta e funcional. Antes do túnel, um muro de contenção foi necessário devido ao declive do terreno. O túnel foi totalmente escavado na rocha, sendo possível imaginar as dificuldades encontradas por aqueles que o construíram,
tendo em vista a tecnologia da época. Aqui vemos uma passagem inferior para gado, que resiste ao tempo em perfeito estado. No outro lado do vale, vê-se o mineroduto, que desfigurou o leito a partir deste ponto. Estação de quarta classe, atualmente utilizada por um cartório e uma agência dos Correios. Em precário estado de conservação, esta estação foi restaurada pela comunidade. O Brasil não tinha condições de fazer a estrada de ferro. Aí o inglês veio para fazer, como foi feito. Mas quando estava na mão do inglês, era perfeito. Os trens corriam no horário certo, tanto quando queria falar em horário certo, horário inglês, era formidável. E o trânsito era aqui. Aqui em Celina foi o distrito maior produtor de café. Na década de 40 e 50, o cidadão fez ao engenheiro, ele falou assim, a menina, a Celina, estava brincando assim na sala. Perguntou a ele, qual é o nome dessa sua filhinha caçula? Ele falou, chama Celina. Então a estação aqui vai receber o nome dela em homenagem à boa vontade do senhor. O meu trabalho de resgate da história é por uma coisa que aconteceu a partir da reforma dessa estação. Eu não era muito ligado, mas quando eu comecei a me aprofundar na história, comecei a ver, comecei a sentir assim, uma coisa muito gostosa, e eu me apaixonei. E daí eu não consegui parar mais. Aí eu tiro uma foto ali, acolá, viajando para vários lugares. Colaboro também com um amigo meu lá de São Paulo, Ralph, também, com uma pessoa que tem se dedicado também uma boa parte do seu tempo no resgate da história. Mas a questão maior que eu vejo aqui é as dificuldades que a gente encontra ainda, né? Porque as pessoas não guardam muito material. Após Celina, parte do antigo leito foi utilizado como estrada vicinal, com vários vestígios da época da ferrovia, como esta porteira e o bueiro. Serpenteando pelos vales, a ferrovia ia ganhando altitude para transpor montanhas e contorná-las em incríveis curvas em S, voltando a descer ao aproximar-se de Guaçuí. Se queria bater uma mudança aqui para o Cachoeiro, era só você levar para a estação ali e ia rapidinho. E agora? Como é que você muda? E viajar, você pagava uma mixaria. Passagem era... E quantas vezes nós vinha lá do Rio Preto aqui em Guaçuí? Próximo à casa de turma, existe um aqueduto sobre a ferrovia que levava água para acionar gerador e demais máquinas da fazenda. Aí eles fizeram aquela coisa para a água do homem passar por cima e os movimentos dele ficam tocando do mesmo jeito ali, a máquina de café, moinho de fubá e tudo tinha ali. Ponte em estrutura metálica, estrado inferior com cabeceiras em alvenaria de pedra. Após esta ponte, ainda resiste ao tempo um armazém do antigo Departamento Nacional do Café, depois IBC, servido por um desvio da ferrovia. Em seguida, ao lado do viaduto da rodovia, outra ponte, igual à anterior. Depois, outra ponte metálica treliçada, com cabeceiras em alvenaria de pedra. Chegando em Guaçuí, o triângulo para reversão de locomotivas. A rodoviária ocupa atualmente este espaço. Estação de segunda classe com um grande pátio, que foi demolida para a abertura de rua e construção da atual praça e o prédio da prefeitura. Eu entrei em 1954 em Divisa, Dores e do Rio Preto.
De dois do Rio Preto eu vim para São Romão. De São Romão eu vim para daqui, que acabou a linha aqui, então eu peguei e fui para Minas. Mas